O sonho de todo mundo é ir pra um Isekai, mas imagina que você reencarna um Isekai como um mendigo e se transforma no usuário de magia mais poderoso do reino. Cola comigo no anime Serei Genzouki, o anime do protagonista Overpower que consegue usar o instinto superior. O episódio 1 começa triste porque um garoto chamado Haru está indo embora, e uma garota tá triste por ele estar indo embora. Ele prometeu que quando crescer, ele vai buscar ela, e também vai se casar com ela. Meu irmão, daqui a um mês ela não vai nem saber mais que ele existe. Depois de alguns anos, ele tava dentro do busão, até que ele percebeu uma garotinha olhando pra ele. Mas nesse momento o ônibus perdeu o freio, e foi atropelado por um trem. Tenho certeza que daí não sobrou foi nada. F no chat pelo motorista de ônibus, trabalhador que bate na esposa quando chega em casa. Com isso, Haru já acorda no corpo de um mendigo, e eu acho engraçado que em Isekai o protagonista já reencarna grande. Ninguém nasce criança pra depois crescer. Ele começa a se lembrar da vida passada, quando ele treinava artes marciais e apanhava de um velho. Ele sabe que ele é o Haruto, e se lembra da garota que ele ama. E ele se lembra até do que é um ônibus. Um garoto na era medieval já sabe o que é um ônibus, coisa de maluco isso daí. Nessa hora chegam alguns bandidos, esses bandidos achavam que ele já estava morto, e eles usam Haru pra cometer furtos, entre outras coisas. Assim que eles se sentam pra bater um rango cabuloso, eles mandam o Ryu sair porque ele tá fedendo, vai estragar a comida. E sim, o nome dele nesse mundo é Ryu. Ele tá morrendo de fome e foi comer algumas frutinhas, que pode muito bem ser veneno. Ele se lembra de algumas coisas da vida passada, mas ele também se lembra de muitas coisas dessa vida. Aparentemente ele reencarnou no corpo de uma pessoa que já existia, e tanto ele quanto a mãe dele sofriam bullying na infância, só porque tinham cabelo preto. Eram apenas plebeus. Daí a mãe dele virou presunto e ele foi parar nessas favelonas sinistras aí. Com isso chegam algumas garotas, e as garotas percebem que ele tá fedendo pra caramba. Elas querem saber se ele viu alguma garota perdida por aí, que na verdade foi raptada. Estão achando que foi ele que raptou a garotinha. Teve até uma garotinha de cabelo branco, humildaça, que conversou com ele tranquilamente pra ver se ele tinha as informações, mas ele não sabia de nada. Aí ele então resolve usar magia de localização pra procurar resquícios de magia por toda a área. Ela ativa então a magia de procura, e o garotinho mendigo emana uma grande aura. Ela percebeu que existe uma quantidade imensurável de magia transbordando do corpo dele, e ele também tá surpreso, nem ele sabia que tinha esses poderes. Ela não conseguiu localizar nada nessa favela, e pra elas a magia é algo comum, então ela dá algumas moedas de prata pela informação que ele passou e vai embora. Ele coloca as moedas no pescoço e volta pra casa de onde ele acordou. Assim que ele entra na casa, ele toma uma facada no peito, mas foi salvo graças ao saco de moeda. Um assassino já havia deitado todo mundo na base da peixeira, só faltava ele. Assim que ele ia ser executado, o tempo parou por alguns segundos e uma deusa apareceu pra ensinar ele sobre o OD, o sistema de magia desse mundo. Basta ele combinar as técnicas de luta que ele aprendeu com a magia, pra aumentar as capacidades exponencialmente. O assassino ataca e do nada o mendigo ativou o instinto superior. O assassino também ativa uma técnica mortal, mas a velocidade do garoto é inalcançável. Ele ficou overpower do nada. Primeira vez usando magia e já tá ganhando de um assassino que treinou por anos, coitado. Depois de muita luta, ele dá uma chave de braço e o assassino foi dessa pra uma melhor. Imagina a força que ele tem. E no fundo da casa tinha um saco, e dentro do saco tava a garota raptada. Essa garota é da nobreza, e ele vai levar ela de volta pro castelo. Assim que ele tava levando a garotinha, as outras apareceram e desceram uma tapona na cara dele. Elas acham que foi ele que raptou a garota. Pra piorar, elas nem deixam ele se explicar. É aquele velho clichê do protagonista que não pode falar e é cortado toda vez que tenta explicar alguma coisa. Ele até segura na mão de uma das meninas e quase quebra o pulso dela. Nessa hora, a maior aponta uma espada pro pescoço dele, e ele vai ser levado à força pro castelo pra explicar o que aconteceu. Enquanto isso, um homem com informações confidenciais foi encontrado, e um outro homem faz uma queima de arquivos acabando com ele. A gente ainda não sabe quem são esses, mas em breve tudo vai ser explicado. Chegando no castelo, o Haru é preso por algumas algemas e é pendurado em uma parede. Vão torturar ele até ele contar tudo o que sabe, mesmo ele não sabendo de nada. Os guardas do castelo atacam ele com brutalidade com um pedaço de pau, e depois de muita surra, a garota raptada acorda. Essa garotinha raptada é uma princesa do castelo. Ela conta toda a verdade sobre tudo que aconteceu, e agora a missão é resgatar o moleque antes que ele vá conhecer Jesus. Depois ele ficou todo arrebentado, todo quebrado, tomou tanta paulada na cara que já perdeu até o rumo de casa. E as garotas chegam lá no último momento e ainda dão uma comida de rabo violenta nos guardas, porque não era pra eles terem feito isso. Assim que ele é libertado, uma delas usa magia de cura pra recuperar todos os ferimentos dele. Depois de um tempo, ele acorda do desmaio e percebe que tá completamente curado. Essa é a mesma garota que deu as moedas pra ele, o nome dela é Claire. Ela é uma professora de magia do reino. O garoto vai ter que ir em uma audiência com o rei. É por isso que o garoto pede umas dicas pra se apresentar pra ele da forma correta. Depois de alguns dias, ele chega lá no trono do palácio, e esse é o jovem que resgatou a princesa. Assim que a porta se abre, ele tá com o cabelinho cortado, tá com uma roupa de nobre, e ainda por cima se ajoelhou perante ao rei. Esse manja. No episódio 2, o Ryu foi enviado pra uma escola de alto nível, mas ele não sabe nem ler nem escrever. Por isso a Claire vai dar aulas extras pra ele. Nessa escola, várias crianças são da nobreza, então ele tem que estar preparado pra ser massacrado. Assim que ele entra na sala, ele é apresentado pra turma como um aluno transferido, mas ninguém tá acreditando, ninguém sabe o motivo de um favelado estar estudando nessa escola. Ele só conseguiu isso porque o rei aceitou a entrada dele. Assim que ele salvou a princesa, o rei deu uma bolsa de estudos pra ele. Ele então se apresenta pra toda a turma e ainda assim estão tratando ele como um simples servo. A aula então começa e a professora Claire passa uma lição inteira na lousa, mas o Ryu não consegue ler nada do que tá escrito no quadro. Nesse momento todo mundo deu risada da cara dele. Depois ele foi até a sala da Claire pra receber aulas extras. Assim que ele entrou na sala dela, tava um verdadeiro lixão. Tinha livro espalhado pra todo lado. E ela só tem 12 anos e já é professora. Ela realmente é um prodígio. Depois disso, o Ryu aprendeu a ler os símbolos e fez as contas mais rápido do que qualquer aluno dessa escola. Isso porque ele já sabia de adição e multiplicação da vida passada. Ninguém nessa escola é tão inteligente quanto ele, a não ser a princesa. Ele sabe até aritmética. Depois de estudar cálculos, ele foi treinar pra ser um cavaleiro do reino. Cavaleiro é uma das patentes mais altas e mais bem pagas desse lugar. O professor chama o Ryu pra um duelo e ele larga o escudo. Ele vai lutar só com a espada. E a postura dele é a mesma que ele usava na vida passada quando treinava com seu antigo sensei. Ele ataca o professor com grande destreza e surpreende todo mundo com essa técnica. Ele quase conseguiu dar um ataque direto no professor. Todo mundo acha que a postura dele tá errada. Foi aí que o professor elogiou ele e disse que ele
tem talento pra ser cavaleiro, mas ele não tem interesse nisso. Isso só fez a classe odiar ainda mais ele. Ele passa bastante tempo estudando. E chega o dia da prova de matemática. Depois da prova, ele começa a ter um flashback da garota que ele gosta. E ainda sofre por ser um favelado. Depois que sai o resultado da prova, todo mundo acha que o Ryu trapaceou, porque ele ficou em primeiro e gabaritou toda a prova. Isso só aumenta ainda mais o ódio dos alunos por ele. Ele volta então pra biblioteca e ele parece se dar muito bem com a Claire. Depois de um tempo, ele foi escalado para realizar um teste a cavaleiro. O professor chama os melhores alunos na arte da espada. É óbvio que ele tá incluído, mas ninguém aceita, porque ele é de classe baixa. E todo mundo acha que ele não pode usar magia por ser um plebeu. Se passa 5 anos depois disso e ele cresceu bastante. Ele tá muito maior do que a Claire. E hoje é o dia do teste misto, onde vai determinar se ele vai ser um cavaleiro ou não. Chega o dia do teste, e o teste basicamente vai ser um duelo em um coliseu. O primeiro desafiante é o Ryu, que entra portando uma espada de madeira, mas ninguém acredita que ele vai conseguir passar nesse teste. O próximo desafiante é o Charles, o mesmo guarda que torturou ele quando ele ainda era pequeno. Dessa vez ele tá no ódio pra fazer o Ryu pagar por tudo que fez. E o Ryu vai lutar sem escudo. A batalha então começa e o Ryu ataca freneticamente. No fim, a luta não durou muito, e o Ryu conseguiu desarmar o guarda e dar o ataque final. Esse guarda tem um ódio mortal pelo Ryu, porque foi graças a ele que ele acabou sendo rebaixado de cargo no reino. Assim que o Charles foi conversar com um dos seus superiores, esse homem não parece ser uma boa pessoa, porque ele é o mesmo homem que assassinou o outro homem daquele dia. No fim do dia, a Claire tava ansiosa esperando o Ryu sair, mas ele foi em direção a um local estranho. Na verdade, ele foi se encontrar com uma garota que se declarou pra ele. Ela ficou impressionada com a disputa, e a Claire ficou com ciúmes observando tudo. No episódio 3, a Claire percebeu que o Ryu não preencheu nada nos planos pra se formar, porque o objetivo dele é ir pro país de onde ele nasceu. Começa mais uma aula, e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais no OD, que é o sistema de magia desse mundo. Os alunos acham que o Ryu não pode usar magia, até que a professora manda eles usarem magia de iluminação. Os alunos do fundão usam magia, e eles ainda são muito fracos. Foi nessa hora que a professora fechou todas as cortinas da sala e usou a mesma magia em alta escala, criando vários círculos de magia e iluminando a sala inteira. Esse é o poder de quem domina o OD. O Ryu ainda não tá familiarizado com esse tipo de magia. Depois da aula, um aluno foi reclamar com a professora de que o Ryu tá seduzindo as garotas da escola. Ainda por cima tá seduzindo até a professora. Esse daí é dos bons. Ele tá flertando com geral, quando na verdade não. É tudo paranoia da cabeça desses invejosos. A princesa ainda quer retribuir pelo Ryu ter salvo ela quando era criança. Depois disso, eles partem uma missão, um trabalho de campo. Vai ser mais um exercício militar, onde eles vão explorar a floresta e batalhar contra alguns monstros. Um dos alunos já tem todo o lugar mapeado e também sabe onde encontrar todos os monstros. Antes de começar o exercício, colocaram o Ryu pra carregar a bagagem de todo mundo. Isso porque ele é só um favelado e é tratado como lixo. A princesa até queria ajudar ele pra compensar o que ele fez pra ela, mas ele decide carregar tudo sozinho. No meio do caminho começa a aparecer uma série de goblins por todos os lados. Os alunos usam encantamentos físicos pra aumentar as suas forças, eles derrotam todos os goblins facilmente. E o Ryu tava completamente distraído. Na verdade, ele havia percebido um intruso escondido na floresta. Esse homem decide testar as capacidades do Ryu. Eles acabam dando de cara com o precipício, mas assim que eles iam voltar, vários orcs começaram a atacar. Agora, a brincadeira ficou um pouco mais difícil, porque esses orcs são muito mais fortes. Um dos alunos recebe um golpe e acaba esbarrando na princesa, mas o Ryu pula no penhasco pra salvar ela e usa magia pra mandar ela de volta. Mas ainda assim, ele acabou caindo. Os orcs continuam atacando brutalmente e eles combinam os ataques pra poder derrotar os inimigos. Uma aluna lança uma rajada de magia e destrói todos os orcs de uma única vez. O Ryu conseguiu sobreviver à queda, e ele ainda não entende como funciona a magia que transborda do corpo dele. Todo mundo lá em cima acha que o Ryu já foi dessa pra uma melhor, e todos eles querem ir embora e deixar o Ryu pra trás. Ainda colocaram a culpa nele pela princesa ter caído do penhasco. Mas o Ryu já tinha se salvado e também já tinha subido de volta, mas ele tava escondido. Enquanto eles estavam discutindo, apareceu um boss final, um monstro gigante com uma cabeça de minotauro. Todo mundo ataca o grande boss, mas os golpes não surtem nenhum efeito, nem usando habilidade de gelo com potência aumentada. Um dos alunos sofre um golpe gravíssimo e todo mundo foge do combate. Mas assim que a princesa tava curando o aluno, o grande boss foi atrás dela. Mas no último momento, o Ryu cortou o braço do monstro com um golpe. Ele ativa suas habilidades mágicas e aumenta suas capacidades, lutando de igual para igual com o monstro de alto nível. Mas o monstro é mais forte do que ele imaginava. No fim, ele engana o monstro e arranca a cabeça dele fora com a sua espada. Ele vai embora e o homem que tava testando ele encontrou algo muito maior do que procurava. Depois de um tempo, o Ryu foi até a biblioteca da Claire e ela já saiu correndo pra cima dele para abraçar ele. Ela achou que ele tinha se ferido com a queda do penhasco, mas ele tá aí e tá bem. Ele também tá sendo acusado de ter feito muitas coisas erradas. Por ele não ser da nobreza, ele sempre leva a culpa de tudo. Esse não é o lugar dele, ele não se encaixa aqui. Mas o Ryu já tinha se programado pra dar fora dessa cidade. Ele vai mandar cartas pra Claire e vai encontrar a cidade da família dele. O pseudônimo dele vai ser Haruto. Assim que ele vai embora, a Claire ficou muito triste. Ela começou a chorar de verdade, papo de louco mesmo. Ela chorou lágrimas. Ainda pra finalizar o episódio 3, mostrou vários momentos do passado de quando eles se conheceram, demonstrando que a saudade dói. Mas lá no finalzinho, na cena pós-crédito, deram uma peça de roupa pra garotinha cheirar e encontrar o Ryu e matar. No episódio 4 já começou com o Ryu indo em direção à terra natal dele. Ele tava correndo em alta velocidade com a energia estralando no corpo dele. O cara parece um ninja. Isso porque o aprendizado dele tá em outro nível. Depois de uma longa jornada, ele chegou em uma cidade vizinha. Aqui é o lugar onde ele vai repousar a poupança cansada. E vai caçar até alguns ladrões pra juntar uma graninha, pra ele poder sobreviver. Mas enquanto ele tava caminhando sobre a cidade, algo terrível tava pra acontecer. Ele sentiu que estava sendo observado. E na real tava mesmo, por uma garotinha. Na cidade, ele começa a aproveitar da feira. E vai comer um macarrãozão na feira. Mas aqui nesse mundo todo mundo chama macarrão de pasta. E como ele veio de outro mundo, lá na terra todo mundo chama de macarrão ou espaguete. Pasta pra mim é pasta de dente, mano. É a primeira vez que ele vai comer algo decente desde quando chegou nesse mundo. Porque até então ele só tava comendo carne de chimpanzé aloprado. Depois de encher o bucho de macarrão, ele foi até um local que chamou a atenção dele porque tava lotado de gente. Vai ser aqui mesmo que ele vai fazer a feira. Chegando lá, a atendente manda ele guardar as espadas. E ela percebeu que ele tem cabelos pretos. Isso é a coisa mais rara nesse mundo. Ele passa o dia
dia inteiro lá comprando um monte de guloseima e até toma um chazinho de erva cidreira pra ficar calminho depois. Ele realmente parou nessa cidade pra fazer as malas, pra fazer a trouxa de coisa que ele vai levar. Depois de um longo papo com a atendente, foi um longo papo, mas quem tá no papo é ela mesmo. Ele manda uma carta pra sensei dele que tá do outro lado do mundo. Saindo da cidade, ele volta pra jornada dele, mas agora tá cheio de suprimentos. No meio da floresta, ele encontra uma criança jogada no chão. A criança já mandou uma agulha envenenada nele, mas ele tem uns reflexos mais rápidos do que o normal, mas o veneno tá fazendo efeito. Foi aí que a garotinha se revelou, uma garotinha fera assassina. Vai começar o combate, a luta que a gente tanto esperava. Ele regenera o braço por causa do veneno e a batalha começa. Ele se esquiva dos golpes dela. E com magia, ele é muito mais forte e muito mais rápido, mas ela decide apelar pra magia também. Agora o negócio é mais embaixo. Novamente eles começam a se pegar na peixeirada e ainda assim ele é mais rápido do que ela. Ela não entende como um humano consegue ser mais rápido do que uma fera. Depois de meia hora de luta, ele até guardou a espada e quebrou ela na porrada foi na mão mesmo. Mas no fim da luta ela começou a implorar pela vida. Ela não quer morrer. E ainda ficou pedindo socorro pra mamãe. Ele deu um sossega-leão nela e depois deixou ela amarrada porque você tá ligado, né? Essa menina é um perigo. Mas ela tem uma coleira de escrava. Foi aí que ele decidiu usar uma magia que aprendeu em um livro pra remover a coleira. Depois que a coleira foi removida, é revelado que essa garota também veio de outro mundo. E ela tava no mesmo ônibus que ele. Ela acordou no corpo da Latifa, uma garotinha gata que é uma escrava e que sofria tortura diariamente pra ser uma máquina de matar. Ela tinha que obedecer tudo que o mestre dela mandava, ou ela ia sofrer com uma grande descarga de tortura da coleira. Mas agora já era. O periculoso do bonde já removeu a coleira dela e agora tá tudo certo. Eles conversam mais um pouco e ela acaba percebendo que não tem mais aquela coleira que faz ela de escrava. Ela nunca mais vai ser atingida pela dor. E Ryu sabe que tudo que ela tava fazendo é porque ela tava sendo obrigada. Depois de muita conversa, o Ryu acaba soltando ela e acaba deixando ela livre pra ela fazer o que quiser da vida agora. Ela não precisa mais voltar pro mestre dela. Mas infelizmente essa garotinha não tá acostumada a ficar sozinha. Na verdade ela tem muito medo e ela quer seguir o Ryu na jornada. Só que o Ryu não confia nela, né? Vai que ela tenta acertar a jugular dele enquanto ele tá dormindo. Foi aí que ela puxou outra coleira e decidiu deixar o Ryu ser o mestre dela. Não existe prova maior de lealdade do que essa. Ela realmente tá apavorada. Depois que o Ryu percebeu que o que ela tava falando era verdade, ele mandou ela dar um fim na coleira e seguir ele na jornada. Agora é Ryu e Latifa. Eles até pararam pra comer um sandubão. A barriga da menina tava roncando. E desde que ela veio pra esse mundo, ela nunca tinha comido comida humana. Assim que ela deu a primeira rangada no sandubão, ela até chorou. Chorou porque só comia ração de cachorro. Coitada da waifuzinha. Ficava presa no porão, que dó. Eles caminham por mais longas distâncias, pararam um pouco pra acampar. Enquanto isso, a sensei dele recebeu a carta dele. Por enquanto tá tudo tranquilo. Eles fazem uma cabana e o Ryu faz um espaguete. E a Latifa sabe o que é um espaguete. Foi aí que o Ryu começou a desconfiar de que ela também poderia ter vindo de outro mundo. Ela nunca comeu espaguete na vida, mas ela sabe que isso é um macarrão. Ela sabe o que é um miojão de galinha caipira. Assim que eles vão dormir, ela começa a ter pesadelos. E ela começa a falar que quer voltar pra Tóquio. Foi aí que o Ryu teve certeza. Ela também foi enviada junto com ele. Outro dia, a jornada continuou por vários e vários dias. Agora, a Latifa quer comer um omelete com queijo no meio. E existe uma grande árvore que só o Ryu consegue enxergar. Eles vão em direção a essa grande árvore e decidem acampar mais uma vez no meio da floresta. Assim que a Latifa pega no sono, o Ryu se encontra com um grande lobo espírito. No episódio 5, assim que ele encontrou com o lobo, uma luz muito forte deixou ele cego. E era uma armadilha de várias semi-humanas que cercaram ele. Ele precisou lutar sem enxergar. Ele não tinha outra escolha a não ser usar a arte espiritual. Ele tá tentando se explicar e explicar o que tá acontecendo. Mas assim que alguma das garotas vai até a tenda e vê a garotinha dormindo, todo mundo acha que ele sequestrou uma criança fera. E todo mundo começa a atacar ele brutalmente. É aquele velho clichê do protagonista que não pode falar, que sempre tá errado. E todo mundo vai espancar ele sem motivo nenhum, sendo que o que ele tá fazendo é certo. Tão querendo até levar ele preso, só pra você ter uma ideia. Do nada, alguém usa uma magia e prende ele pelo pé. A outra garota já lança um ataque no estômago dele que colocou ele pra puxar um ronco de leves. Enquanto ele tava desacordado, ele tem encontro com uma deusa. Na verdade, essa deusa é um espírito de rank supremo que tá preso dentro dele. E esse espírito só quer ficar com o Ryu pra sempre. Depois disso, ele acorda e ele tá todo acorrentado na cama, como se fosse um prisioneiro. Foi nessa hora que a Latifa foi correndo pra cima dele. Pegaram o cara errado. Ele só tava ajudando ela e acabaram fazendo ele de prisioneiro sem motivo. Ela ficou furiosa por terem feito isso com ele. E foi nesse momento que todo mundo começou a pedir desculpas. As garotinhas debi-humanas começaram a desacorrentar ele. E amanhã vai ter um evento que vai ser uma cerimônia pra que todos os sacerdotes peçam desculpa pra ele pessoalmente. Todo mundo se retira do quarto e ele acaba dormindo sozinho com a Latifa. Assim que amanhece o dia, ele sobe pro topo da árvore divina. E vai ser lá no topo que vai acontecer a cerimônia. Essa é a árvore do mundo, onde reside um dos espíritos mais poderosos desse mundo. Existe uma barreira que impede que as pessoas enxerguem essa árvore, mas o Ryu conseguiu atravessar essa barreira, sem contar que ele aprendeu arte espiritual sozinho. Ele é um garoto com um talento muito impressionante. Ele então se reúne com os sacerdotes e anciãos, e eles ficam um bom tempo batendo papo e pedindo desculpas pro Ryu. Depois de muita conversa, o Ryu quer deixar a Latifa no vilarejo, pra que ela seja cuidada pela raça dela. E esse é o desejo de todos eles, mas infelizmente a Latifa se apegou no Ryu. Ela não vai querer simplesmente deixar o Ryu ir embora assim do nada. Mas foi aí que geral chamou o Ryu pra morar nessa vila por um tempo. Enquanto eles estavam decidindo isso, de repente um espírito de alto nível apareceu. Esse é o espírito que fica tomando conta da árvore do mundo. Todo mundo reverencia ela como se ela fosse uma deusa. Assim que ela conheceu o Ryu, ela percebeu que dentro dele também existe um espírito de alto nível adormecido. Provavelmente ele fez um pacto, mas ele não se lembra de ter feito isso. Ela usa seus poderes pra vasculhar ainda mais internamente no corpo do Ryu, e quando ela sentiu o poder dele, ela percebeu que o OD dele é quase infinito, e ele também tem um espírito em forma de pessoa dentro dele. Somente os espíritos mais poderosos conseguem tomar a forma humana. E foi nesse momento que ela percebeu que o espírito que pode estar dentro do Ryu é um espírito divino que lutou na Guerra Santa há mais de 1000 anos, um dos 6 grandes espíritos lendários. Isso faz com que o Ryu seja um dos personagens mais roubados desse anime. Agora todo mundo tem que repensar a forma que vai tratar o Ryu. Ele tem que ser endeusado e reverenciado. Ele tem que ser tratado como um santo, como se fosse o deus de todo esse vilarejo. Só por ter o espírito
espírito de alto nível. Depois ele voltou até uma casa pra bater um rango, tomar um banho em céu aberto e fazer um grande piquenique com todo mundo junto. Eles fizeram até arroz, que é algo que só existe no mundo normal. Já fazia tempo que ele não tinha comido arroz na vida dele. Cada vez mais ele tá conseguindo descobrir um pouco de como ele foi parar nesse mundo. O Ryu é tão sortudo que vai morar com 6 demi-humanas, 6 garotinhas gatinhos pra dormir com ele. Isso é pelo bem da Latifa, né? Ela vai precisar se enturmar com o pessoal daqui também. O Ryu começou então a morar no vilarejo e com o tempo ele foi treinando e aprimorando suas habilidades, além de ter tirado um lazer e se divertido um pouco. Esse lugar parece o paraíso, esse lugar é perfeito e nem dá vontade de ir embora. Mas o Ryu precisa seguir a jornada dele, encontrar a sua terra natal. Chega então o dia do Festival dos Espíritos e nesse festival, Adrias é reverenciada como uma deusa. Enquanto tava rolando esse festival, aquele homem que queria matar o Ryu foi até uma caverna. Ele invadiu a caverna pra roubar um ovo que tinha lá dentro. Esse ovo na verdade era um ovo de dragão, e essa vai ser a arma secreta dele pra acabar com o Ryu. No episódio 6 já tinha se passado um ano desde que o Ryu tava morando nesse vilarejo, e hoje é o dia que todo mundo vai ganhar uma bênção da Adria-sama. Isso serve como um ritual que fará que a Latifa seja um membro da vila. Ela dá um beijo em cada um deles e o ritual agora tá completo. Depois disso eles foram aproveitar o festival, e todas as garotas sempre querem ficar com o Ryu. Parece que ele tá conquistando um grande harém. Enquanto isso, aquele vilão que queria matar o Ryu já tava planejando uma forma de destruir o vilarejo e ao mesmo tempo roubar os ovos de dragão. Ele deu uma pedra para que o subordinado dele engolisse. Dessa forma, ele poderia localizar ele quando quisesse. Mas na verdade a gente sabe que isso serve para que ele possa matar a pessoa quando precisar. Ele vai embora voando e os dragões já estavam a caminho. Ele vai usar o subordinado dele como isca. Enquanto os dragões estão fora do ninho, ele vai roubar todos os ovos. Mas a Adria-sama já tinha percebido isso. Enquanto isso, o Ryu tava caminhando com a Latifa pela floresta. Ele vai abandonar ela nesse vilarejo e vai seguir a vida dele. Mas ele não sabe ainda como contar isso pra ela. Por isso ele chamou ela pra bater um papo. Então o Ryu começou a contar pra ela que ia embora e ela ficou muito triste e saiu correndo pela floresta. Lá no vilarejo já estão juntando um esquadrão de demi-humanas pra poder defender a árvore do mundo. A árvore vai ficar sob o ataque dos dragões. E aquele vilão maldito já tava no ninho dos dragões pra roubar todos os ovos. Os dragões são bons pra perseguição, mas são burros em deixar o ninho vazio e desprotegido. As demi-humanas foram até o capanga dele que tava com grifo. E elas querem que ele se renda sem lutar. Mas ele decide reagir com uma faquinha. Ele corta a corda do grifo e começa a fugir voando. Elas atacam ele na decolagem, mas ele acaba sendo cercado por um dragão negro. Assim que o vilão tinha recolhido todos os ovos, ele quebrou a pedra que tava dentro do capanga e colocou ele pra conhecer Jesus. Mas o maior inimigo agora são os dragões. Abaixo da batalha, a Latifa encontrou um ovo quebrado que o capanga havia deixado cair. E dentro do ovo tinha um dragão que morreu por não conseguir nascer. Só que a mãe dragoa foi atrás do ovo e a Latifa ficou em grande perigo. A cidade inteira já estava sendo evacuada. O festival foi cancelado e o Ryu ficou em alerta sobre o ataque dos dragões. Ele precisa ir correndo salvar a Latifa que tá sozinha na floresta. O dragão ataca ela brutalmente e assim que ela ia ser aniquilada, outras demi-humanas apareceram pra ajudar. Mas mesmo todas elas juntas não são pares para esse dragão tenebroso. Elas usam magia contra o dragão, mas a Latifa acaba ficando encurralada. Nessa hora o dragão tomou um golpe do Ryu, que apareceu no último segundo pra salvar elas. O Ryu começou a lutar contra um dragão negro com as mãos vazias, e os golpes dele causavam muito dano no dragão. O dragão mandou uma rajada de fogo nele, e ele defendeu com uma rajada de vento. Novamente o dragão usa uma baforada de fogo, mas ele manda um golpe ainda mais poderoso e explode a cabeça do dragão com um único golpe. Foi que descobriram que o Ryu é mais forte do que elas imaginavam. O restante dos dragões voltou pro seu ninho, e no outro dia, finalmente o Ryu conseguiu se resolver com a Latifa. E ela também contou que veio de outro mundo, e ele acredita porque ele é exatamente como ela. Os dois vieram pra esse mundo naquele acidente de ônibus, mas ele não queria dizer nada porque finalmente ela conseguiu ter uma vida feliz. Mas ele sente falta de ser um japonês em Tóquio. Depois de muita conversa, ele se preparou para uma longa viagem. Ele ganhou uma espada sagrada, uma roupa também feita com a pele do dragão que ele derrotou e um monte de elixir de cura, e também uma manopla de espaço temporal para ele carregar altas cargas. Ele equipa todos os itens que recebeu e parte novamente para sua jornada para encontrar a sua terra natal. O episódio 7 começa com o Ryu finalmente chegando na região Yagumo, a região que a mãe dele mandou ele encontrar quando era criança. Nessa região todo mundo tem cabelo preto, e assim que ele chegou na cidade, eles foram chamar a líder da vila. Levaram ele até a líder lá que é uma velhota da boca murcha, e essa velha é folgada pra caramba, mas ela acha o Ryu educado. Ele tá viajando por várias terras há muitos dias, ele tá procurando por alguém dessa vila. Assim que ele entra, a velhota prepara um rango pra ele, e ele conta que o nome dos pais dele é Zen e Ayami. A velha já manda as meninas meterem o pé porque agora é conversa de gente grande pra gente grande, então sai daqui eu sozinho, tiridinha. Ele explica lá que os pais dele foram conhecer Jesus, e a mãe dele prometeu que traria ele pra essa terra algum dia. Foi nesse momento que a velha contou que na verdade é vó do Ryu, e isso faz do Ryu um dos chefes e donos dessa vila. Eles vão até os túmulos dos pais dele, e o Ryu começa a rezar pros presuntos. Finalmente ele chegou na vila, e a velhota também tá aí fazendo uma oração de leve, só pra dar aquela amaciada no pensamento, se é que você me entende. Porque o morto mesmo não tá nem aí pra essas orações, ele tá morto, né meu filho? Mas aí beleza, a velha manda ele parar de fazer cerimônia e tratar ela como uma avó. Ele também tem uma prima nessa vila que mora junto com a avó dele. Assim que a velha cogita em voltar pro vilarejo, ele decide ficar mais um pouco, e ela não vai contar pra ninguém quem ele é ainda, porque senão seria um choque pra todo mundo. Assim que ele volta à noite pra casa da avó dele, tá a avó dele e a prima dele. O Ryu passa a noite lá, e assim que ele acorda, ele já acordou no veneno pra ajudar nos trabalhos da vila, e ele ainda vai preparar o café antes de sair. A Ruri, que é a prima dele, aparece lá praticamente sem as vestimentas. Ela esqueceu que tinha um intruso dentro da casa. O Ryu começa a preparar o rango, e hoje ele vai preparar o famoso macarrão com queijo do balacobaco. É o macarrão com queijo que não vai nem macarrão e nem queijo. Ele cria água quente com arte espiritual, e foi aí que perceberam que ele é muito mais habilidoso do que qualquer um dessa vila. Chega também mais duas pessoas de penetra pra tomar aquele café na faixa, se é que você me entende. Esse daí é o Shin, e essa daí é a irmã do Shin. Eles adoraram o rango, mas a verdade é que as garotas já estão piradas no Ryu, isso sim. Depois que o Shin encheu o bucho de miojo, a velha manda o Shin levar o Ryu pra caçar. Mas ele acha que o Ryu é um fraco, e também acha que o Ryu é um magrelo que não aguenta nada. Mas assim que eles vão caçar, o Ryu começa a pegar todos os animais da floresta, enquanto o Shin só pegou bosta. Até o caçador mais
mais experiente da vila não chega nem perto das habilidades do Ryu. Foi aí que o Shin começou a ter inveja e também ódio pelo Ryu. Depois de um longo dia de caçada, o Ryu volta pro vilarejo e já manda uma magia que ele queria logo um spa com banheiro e tudo. O maluco mandou foi logo uma dobradura de terra, água quente ainda por cima. Ele toma um banho lá e as garotas da vila ficam observando ele tomar banho. Assim que ele sai do banheiro, todo mundo já acha que o Ryu é um fenômeno. O shape entrou na mente delas. Todas elas querem o Ryu só pra elas. Sem contar que o Ryu inventou o sabonete. Ninguém nunca tinha sentido o cheiro de sabonete antes. O Ryu é um otaku cheiroso. E de novo, o Shin e sua irmã estão com inveja do Ryu, porque ele chegou agora e é basicamente um forasteiro. E ele tá conquistando todo mundo da vila. O Shin tá muito furioso e tá louco pra estourar a cara do Ryu na porrada. Eu quero ver ele tentar. Depois disso, o Ryu trabalhou por vários dias. Várias outras garotas já estavam na bota dele também. E o Shin cada vez com mais inveja. Depois de um longo dia de trabalho, a velha pede um favor pra ele. Ela quer usar o Shin como escolta pra transportar produtos pra venda. Só que nessa hora chegam uns caras folgados da vila vizinha. Tinha chegado no vilarejo. Esses caras vieram visitar a líder da vila. E pra completar, eles estão de olho nas garotas da vila. Estão querendo levar elas embora e também se casar com elas. E elas não podem fazer nada, porque esse vilarejo depende desses marmanjos pra economia poder girar aqui dentro. A carroça deles quebrou. E hoje eles querem passar a noite nessa vila. O Shin até atacou eles, mas ele defendeu como se não fosse nada. Nessa hora, a velha chegou pra apartar a briga antes que ele fosse degolado. E ofereceu a casa de hóspedes pra ele passar a noite. Eles encontraram o Ryu pelo caminho e o valentão decidiu chutar ele. Mas assim que ele chutou, foi ele mesmo que caiu com a cara no chão, bate na massa. Todo mundo sabe que esses caras não prestam, por isso ninguém pode baixar a guarda essa noite. É por isso que as meninas vão dormir juntas. Assim que anoitece o dia e elas vão dormir, o Ryu entrega um amuleto de proteção pra elas. E os marmanjos na verdade quebraram a carroça de propósito, pra poderem se divertir durante a noite. Foi aí que os valentões invadiram a casa e decidiram fazer coisas erradas com as garotas enquanto elas dormiam. Só que foi exatamente nesse momento que o Ryu chegou espumando pela boca, entortando barra de ferro. O valentão simplesmente rodopiou e foi jogado pra fora da casa. O Ryu pisou no pescoço dele e ainda ficou socando a cara dele até ele virar pura papa. Se não fosse o fiscal lá, ele com certeza tinha mandado esse maluco pro colo do capeta. Eles curaram a cara do marmanjo e as emoções do Ryu estão entrando em conflito com a vida passada e a nova vida. Ele queria matar, mas ao mesmo tempo ele não conseguiu. Só que agora o Ryu se tornou o herói da vila, o símbolo da paz. No episódio 8, os marmanjos foram presos, vão ser jogados na cadeia. A velha foi conversar com o fiscal, que por sinal é filho de um grande homem da nobreza. Ela entrega uma mensagem pra ele entregar pessoalmente para o pai dele. Com isso, eles seguem a jornada, e Ryu também seguiu o percurso para um reino próximo. Chegando nesse reino, era um local habitado por várias pessoas, com vários mercadores. Eles se instalam em uma pousada na cidade, e depois vão até um restaurante pra comer uma comida cabulosa. Essa comida é a Kamutan, uma comida que o Ryu nunca tinha comido na vida dele. E aparentemente ele fez amizade com o Shin. Depois que ele salvou a irmã do Shin, eles viraram brothers. A comida tava muito boa, e o Shin agradeceu pelo Ryu ter salvo a irmã dele. Ele pediu pro Ryu trazer a irmã dele pra experimentar esse rango do bom. Outro dia, o Ryu tava caminhando com a irmã dele pela cidade, e foi aí que o Ryu convidou ela pra comer um Kamutan. Os dois parecem estar se dando bem. É óbvio que ela tá caidinha por ele. No meio da caminhada, o Ryu acaba parando em uma loja onde a vendedora achou que eles eram namorados. Na real, essa vendedora é muito ligeira, vai passar a perna nesses dois aí, uma verdadeira ladrona. O Ryu pede pra que ela escolha um presente, e ela escolheu um broche com formato de flor. Ela colocou no cabelo, e depois que tava no cabelo dela já era, né? Foi por isso que a vendedora resolveu meter a faca, 2 peças de prata pra um objeto velho de plástico. Mas o Ryu tá com dinheiro, pra ele isso é troco de cachaça. A vendedora até mandou ela correr atrás do Ryu, porque ele com certeza é um cara disputado. Nessa hora tava rolando um sequestro na cidade, mas o Ryu chegou rapidão e impediu que os bandidos cometessem um crime. Isso aconteceu completamente do nada, ainda bem que o Ryu sempre aparece pra salvar a galera. Assim que a milícia tava chegando, ele pegou na mão da Saio e os dois meteram o pé da cidade. Foi aí que a fama do Ryu começou a se espalhar e chegou até nos ouvidos dos grandes nobres. Mas o fiscal decidiu entregar a carta que a velha da boca murcha tinha dado pra ele. Assim que ele leu a carta, o cara entrou em choque. Ele mandou chamar esse tal de Ryu o mais rápido possível. O Ryu tava bem de boa lá no vilarejo, tinha acabado de chegar do rolê e tá todo mundo com inveja do presente que o Ryu deu pra ela. Foi aí que o fiscal chegou com o pai dele pra poder trocar um papo com o Ryu. Esse daí é o Saga, um dos combatentes mais fortes do reino. E ele trabalhava pra mãe do Ryu. Foi aí que o Ryu descobriu que faz parte da família real. Ele é da nobreza, meu parceiro. O pai dele era um guerreiro indestrutível, o guerreiro mais poderoso que já existiu. O rei adotou ele como um guerreiro do reino, e por ele ser muito poderoso, ele foi designado pra ser um guarda da princesa. Foi aí que surgiu o amor dos dois, e foi aí que o Ryu nasceu, filho de um grande guerreiro com uma princesa. Mas como isso era proibido na realeza, tanto o pai do Ryu quanto a mãe dele decidiram fugir pra viver escondidos em outro país. O Saga Gouken então convida o Ryu para ir pro castelo conversar com o rei e a rainha, que são os avós dele, pais da mãe dele. Outro dia ele vai até o castelo e bate papo com seus avós, que são reis e rainha. Os avós dele querem saber toda a história do Ryu, também saber o que foi que aconteceu com os pais dele. Então ele conta uma grande história. O pai dele morreu, mas ele era muito jovem e não conheceu o pai dele. A mãe dele era feliz e eles eram ricos. Mas quando o Ryu tinha 5 anos, a mãe dele foi assassinada por um homem chamado Lucius. Esse homem trabalhava com o pai dele como aventureiro. E um certo dia, a mãe do Ryu saiu de casa, e esse tal de Lucius chegou lá na casa dele e já meteu o pé no estômago dele do nada. Ele já mandou um veneninho pra dentro da boca do moleque, mas foi aí que a mãe dele chegou na hora e ele viu a mãe dele ser assassinada na frente dele. Agora o Ryu tá com sangue no olho. Depois disso ele foi abandonado em um lixão, viveu em um orfanato, salvou a garotinha nobre e estudou na melhor escola do país. Isso fez ele chegar onde ele tá agora. Mas agora tudo que ele quer é a vingança. Ele quer acabar com o Lucius de uma vez por todas. Mas o rei precisa testar as habilidades do Ryu antes, pra ver se ele tá apto a enfrentar um guerreiro poderoso. Foi aí que o rei mandou ele lutar contra o Saga, que é o guerreiro mais forte do reino. Ele vai poder treinar com ele pra fortalecer suas habilidades. Mas assim que eles foram batalhar, o Saga percebeu que o Ryu era muito mais poderoso do que ele. O potencial do Ryu é assustador. O Saga então decide usar energia espiritual em volta da espada. Mas assim que ele ataca, o Ryu usa uma magia ainda mais poderosa, colocando o Saga em xeque-mate. No fim, o Ryu foi o vencedor. Ninguém nunca tinha visto o Saga ser derrotado antes. Depois disso, o Ryu voltou pra falar com o túmulo dos seus pais, e ele promete que vai se vingar e nunca vai fraquejar da vida. No episódio 9, o Ryu contou que era primo da prima dele, e que também era príncipe
desse reino. Pega o moleque, é brabo, tá achando que o Ryu é qualquer bosta? O moleque é príncipe desse reino, meu parceiro. Aí eles ficaram batendo um papo em volta da fogueira. Japonês faz fogueira dentro de casa. Depois que a cara fica toda enfumaçada, não vai reclamar não. Ele quer que a prima dele converse com ele de uma forma normal, não como se ele fosse um príncipe. Pode tratar ele como qualquer mesmo que ele vai ficar feliz. Depois de uma longa conversa, o Ryu revela que vai deixar esse vilarejo nessa mesma época do ano. Ele pretende voltar pro local da árvore divina. E vai ser meio estranho ele simplesmente meter o pé, até porque todas as garotas da cidade querem ele. Mas ele sempre vai ser bem-vindo nessa vila. Inclusive ele é dono dela. Então é meio óbvio ele ser bem-vindo, né? Assim que amanhece o dia, o Ryu decide visitar todo mundo da vila antes de partir pra sua jornada. Ele foi lá ver a cara de cada um, para que cada um se lembre dele quando ele for embora. Primeiro, ele foi visitar um bando de garotinhas. E pra completar, a Sayu tá apaixonadinha por ele. Ela já tava desde o começo. Com isso, o Ryu foi ajudar nos trabalhos da vila, ajudou todo mundo a fazer plantações pra colheitas futuras, até porque ele é um visionário, ele pensa no futuro. Tem que plantar agora pra colher maduro depois. A Sayu tava até distraída, na real, ela já tava sentindo a dor da perda. Ela sabe que o Ryu vai ir embora e vai deixar ela pra trás. Mas o Ryu ainda não contou isso pra todo mundo. Ele tá guardando um segredo pra contar na última hora e sair vazado. O objetivo dele é viajar por todo o país e conhecer lugares que ele nunca visitou. Ele até promete que vai visitar a Sayu um dia novamente. Mas ela começou a chorar lágrimas e colocou a culpa na terra que entrou no olho dela, sabe nem disfarçar. Melhor ela voltar ao trabalho e parar de passar vergonha. O irmão da Sayu viu ela chorando em casa e até cogitou em pegar o Ryu na porrada. Mas quando ele descobriu que o Ryu ia embora da vila, ele foi lá implorar pra que ele não fosse embora. Ele até beijou o chão, não dá pra entender, esse cara tem inveja do Ryu, mas ao mesmo tempo ele gosta do Ryu. Depois de se humilharem de um jeito deplorável, os dias foram se passando e cada vez mais se aproximava do dia em que o Ryu ia sair vazado desse lugar. Foi aí que a Sayu decidiu treinar todos os dias. Ela fortaleceu sua energia espiritual e também as suas técnicas em artes marciais. Ela ficou dia após dia, noite após noite treinando. A verdade é que ela queria ser forte o suficiente pra poder acompanhar o Ryu na jornada dele. Ela até foi atrás dele no dia do festival e chamou ele pra conversar a sós no cantinho. Ela se ofereceu pra viajar com ele e ainda disse que ama ele. Ela revelou sentimentos, soltou o verbo, mas o Ryu disse que não pode corresponder aos sentimentos dela. Parece que ela não entendeu, né? E ela ficou insistindo pra ele levar ela. Mas ele basicamente deu um fora na novinha e ele deu um fora tão tenebroso que simplesmente virou as costas pra ele e saiu andando. Esse cara tem estilo. Teve um motivo pelo qual ele fez isso. Ele sabia que tava sendo observado. Assim que anoitece o dia, é o dia em que o Ryu pretende partir. Ele quer partir na noitada da noite. Ele se encontra novamente com a Sayu na saída do vilarejo e ela prometeu que vai ficar extremamente poderosa pra um dia encontrar o Ryu novamente. O que o amor não faz, né? O Ryu então volta voando direto pra árvore divina e chegando lá, todas as garotas da vila já estão crescidas. Eu tô sentindo um cheiro de harém por aí. A Latifa já tá quase do tamanho dele, mano. Assim que ele voltou, ele contou as suas histórias. Mas ele já tá planejando em viajar de novo. Esse cara é um andarilho, ele gosta de ficar perambulando por aí. No final, ele elogia todas as garotas ficam completamente coradas com os elogios dele e parece que agora ele vai morar com todas elas dentro de uma única casa. O episódio 10 já começa com o Ryu acordando assustado. Isso porque do nada apareceu uma garota desconhecida na cama dele, que dormiu junto com ele. Ninguém sabe quem é essa pessoa, e isso foi um grande mal entendido. Esse Ryu dá sorte demais. Se fosse pra eu reencarnar em Isekai, eu queria ser esse cara daí. As meninas da casa estão tudo com ciúmes, mas assim que ele analisa melhor a garota, ele descobre que na verdade ela é um espírito. Exatamente o mesmo espírito que fez um pacto com ele. Depois de uma longa conversa com essa garota espírito, o Ryu se lembra que na infância ela apareceu pra ele e ajudou ele a dominar o OD, que é o sistema de magia de artes espirituais desse mundo. Agora ele conseguiu se lembrar, mas é estranho ela ter aparecido aí de repente. A mina só dropou do nada. Ninguém nunca tinha visto um espírito dessa forma, principalmente um que fez um pacto com o humano. Ela também não tem nome, parece que essa garota também não sabe de nada. E ela já enxerga o Ryu como sendo o mestre dela. Ela quer que ele dê o nome pra ela, porque ela só existe pra ele. Ele existe pra fazer todas as vontades dele. Esse daí foi atrás do cobre e achou foi o ouro. E o mais da hora é que ela sabe tudo sobre ele. Ela começa a falar com ele pela mente. E ela sabe que ele é o Haruto. E sabe também que ele é um reencarnado. Ela sabe tudo sobre a vida passada dele também. E esse é um mistério que tá rolando até hoje. Mas ela prometeu que não vai revelar pra ninguém. As minas que moram com o Ryu estão tudo com ciúmes, porque ele mora com uma porrada de mulher em uma casa só. Esse cara é muito sortudo. Então eles vão chamar a Drias, que é um espírito altamente poderoso dessa vila, para que eles descubram o que fazer com essa garota. Ela se levanta, fica completamente sem roupa na frente do Ryu e usa uma magia pra criar suas vestimentas com arte espiritual. Assim que ele viu ela com essa linda roupa, ele achou que ela se parecia com uma flor de cerejeira e decidiu dar o nome pra ela de Aisha, que pra mim é o nome de uma puta, mas tá valendo. Isso significa bela primavera, porque ela tem tudo a ver com a primavera. Agora o nome dela é Aisha porque o Ryu decidiu, e se ele decidiu, tá decidido. E agora a gente tem dois espíritos de nível Deus coexistindo junto. Quem diria que isso seria possível? A Aisha então se apresenta lá pra galera da vila e nesse exato momento a Drias chega por lá por teletransporte. Ela sentiu uma energia espiritual de altíssimo nível e veio verificar o que era. As duas garotas agora viraram amigonas e a Aisha é um espírito totalmente desconhecido. A única coisa que ela sabe é que é um espírito que tá ligado ao Ryu de alguma forma, só isso que ela sabe. Então a Aisha revela que é bom em dominar todos os sistemas de espíritos que existem nesse mundo. Pra testar isso, vão colocar ela contra o Ryu em uma batalha. O Ryu basicamente vai bater em uma garota linda e fofa, isso se ele conseguir. Tá na hora de mensurar o quanto de poder ela tem. O Ryu joga uma pedra pro alto, quando bate no chão, ela se move mais rápido que o Ryu. E os golpes dela são muito mais poderosos, porque ela consegue copiar todas as técnicas dele de combate corpo a corpo de forma instantânea. A batalha tá intensa, e com certeza o Ryu não é páreo pra ela. Ele apela pra magia, mas ela se teleporta com força espiritual. Foi nessa hora que o Ryu decidiu apelar ao máximo, e usar um dos seus ataques mais poderosos. Ele cria um furacão, mas ela copiou o mesmo furacão na hora. Nessa hora a luta foi encerrada para que o vilarejo não fosse destruído sem querer. Eles estavam muito empolgados. Depois de testarem os poderes da Aisha, agora ela vai fazer parte desse vilarejo. Eles brindam com boas comidas e bebidas. Eles passaram vários dias treinando e trabalhando. A Aisha cada vez mais se aproximando do Ryu. E criaram até uma casa de pedra para que o Ryu carregue na mochila, no espaço dimensional. Então ele vai ter uma casa para carregar para onde
onde ele quiser. A casa do Ryu é tão grande que tem até banheira super aquecida. Assim que anoitece o dia, ele foi direto pra banheira pra dar uma relaxada. E depois que a Aisha despertou, o Ryu nunca mais bateu um papo com a Latifa. Mas ela chegou lá só de toalha, e ela tá bem crescidinha, hein? 12 anos, nem parece. Ela chega pra esfregar as costas dele. Se o Ryu se aproveitar disso daí, ele é muito errado, cara. Ela praticamente invadiu a banheira pra ela dar uma esfregada nele. Depois de ficar a noite toda esfregando as costas dele, ela conta que também sofreu um acidente no mesmo ônibus que ele tava. Provavelmente todo mundo que tava dentro daquele ônibus veio parar nesse mundo. E a Latifa também só enxerga o Ryu como o irmão mais velho. Parece que o Ryu perdeu uma das garotas do seu harém. Logo a garotinha raposinha por cima perdeu a melhor de todas. Depois que ele viu que não ia arrumar nada, ele arrumou uma desculpa pra meter o pé da vila. E no outro dia, ele ganhou uma joia rara que pode teleportar pra essa vila sempre que ele quiser. A joia só teleporta pra vir pra cá. E só agora eles vão dar essa parada pro Ryu. Ele ficou viajando que nem um idiota. Ele ganhou também um brinco que muda a cor do cabelo dele, pra ele poder se disfarçar e ser furtivo o tempo todo. Ele vai viajar junto com a Aisha, um espírito topzera que ele conheceu. Eles vão voando e o Ryu pretende voltar onde ele cresceu, exatamente na escola onde ele foi treinado. Mostra a Célia, a garotinha que é completamente apaixonada pelo Ryu, e já faz anos que ela espera ele voltar e ele nunca volta. Por isso ela aceitou se casar com esse excomungado folgado, um tal de Charles. Charles nem é gente, mano, não conheço um que presta. E o casamento já tá sendo planejado já. Com isso o Ryu chega na cidade e a cidade tá lotada. Tá lotada justamente porque vai ter uma festona de casamento. Ele se disfarça e começa a fazer altas perguntas pra todo mundo das ruas. Muitas pessoas vieram pra capital real. Muita gente importante, por isso tá aglomerado. Assim que anoitece o dia, o Ryu e a Aisha começam a invadir o palácio. Eles vão escondidos até a sala da Célia. Mas quando o Ryu chega lá não tem nada, tá completamente vazio, só tem mofo. Eles invadem a sala de um dos administradores do castelo e a Aisha usa magia pra extrair informações desse velho. O velho conta que a Célia vai se casar, e vai se casar justamente com o tal de Charles, o cara mais maníaco e psicopata desse anime. Tá na cara que tudo isso é arranjado. Eu não vejo a hora do Ryu espancar a cara dele. No episódio 11, assim que o Ryu descobriu que a professora Célia ia se casar com o cara mais carniça do reino, ele começou a bolar um plano pra impedir que isso acontecesse. Eles deram um sossegalhão no funcionário do castelo e ficaram sobrevoando o palácio, tentando bolar uma estratégia pra acabar com tudo isso. Amanhã é o dia do casamento, e hoje o Ryu precisa conversar com a professora Célia de alguma forma. Mas pra isso eles precisam descobrir onde ela tá localizada. A Aisha então vai atrás dela, enquanto isso o Charles e a Célia estavam jantando. Ela vai acabar se casando com ele de forma forçada, e ela vai ser usada. Assim que o Charles for noivo dela, ele vai ter acesso aos recursos do reino, e com certeza ele vai acabar fazendo uma porrada de merda. Esse anime só tem gente interesseira mesmo. E amanhã é o dia em que eles vão se casar. Ela vai se casar com ele de forma forçada. E ele não tá nem aí, pra ele é só mais uma pra conta. Eles ficaram basicamente metade do episódio inteiro conversando. Mas tudo que você precisa saber é que esse Charles é um babacão ceboso que só pensa nele mesmo. O Ryu tava sobrevoando sobre o castelo, e a segurança do castelo era muito reforçada. Mas aí já conseguiu descobrir a localização da Célia, e passou a localização pra ele por telepatia. A professora Célia tem um quarto isolado no castelo, onde ela fica sozinha, e fica lá tomando chá e pensando na vida. E o sonho dela era só ver o Ryu uma última vez antes de se casar. Assim que ela ia queimar a carta que ele mandou pra ela, o Ryu apareceu no último instante. Finalmente ele apareceu. E sim, mano, esse é o Ryu. Quanto tempo, hein? Ela já ficou corada, e assim que ela viu ele, ela ficou completamente sem reação. Mas a primeira reação dela foi pular pra cima dele. Ela tava com saudade. Afinal, faz 4 anos que o Ryu meteu o pé do castelo. Ela ficou esperando ele até hoje. O amor nos animes é algo diferenciado. As garotas realmente ficam a vida inteira esperando pelo príncipe encantado. Na vida real não é assim não, meu nobre. O cara sumiu uma semana depois e ninguém mais lembra do sujeito. Mas a garota fala que o Ryu tá mais alto, mais forte, mais galudo. Ela para pra fazer um chá pra ele e ele realmente quer saber se ela vai se casar. Ela vai se casar com o cara mais ceboso, nojento e asqueroso desse anime. O cara mais carniça que existe na face dessa terra. Eu não faço a mínima ideia de como essa menina foi parar nas mãos dele. Mas obviamente o Ryu não vai permitir que ela se case com aquele mongoloide. Só sei que ela fica brava e pergunta se o Ryu vai se casar com ela no lugar dele. Obviamente que não vai, né? Ela tá querendo é pique e não tá sabendo pedir. Mano, o Ryu é do mundão, o Ryu é de todas, não tem essa não. Ela manda o Ryu meter o pé do quarto dela e manda ele vazar. Vai-te embora, vai. Ela expulsa o Ryu do quarto dela e o Ryu sai voando pela janela. Mas assim que o Ryu se encontra com a Aisha, ele pôde compreender todos os sentimentos da Célia. Ela realmente não tá fazendo isso porque quer. Ela tá fazendo isso porque tá sendo obrigada. Então vai começar o maior plano do Ryu. Chega o tão esperado dia do casamento e antes da cerimônia, vários nobres veio de outros países para participar desse grande evento. Enquanto isso, a professora Célia tinha vestido sua roupa de noiva. E ela é só uma boneca sem sentimentos que vai servir ao seu marido. Assim que ela sai pra fora, o Charles apresenta todas as outras esposas dele porque sim, esse cara tem uma porrada de esposa. E agora arrumou mais uma. Imagina essas mulheres tudo de TPM. Imagina a cabeça dele como fica. Então a primeira esposa fala que a Célia vai ser a última das esposas. Isso significa que ela vai ter que obedecer todas as outras. Vai virar basicamente uma escrava. Com isso chega também a princesa Cristina, que é muito amiga dela e também já foi aluna dela no passado. Elas param pra tomar um chá também e todo mundo sabe que ela não tá nem um pouco feliz com esse casamento arranjado. Chega então o momento da cerimônia, a cidade inteira se juntou pra ver o casamento do século e eles começaram a cruzar a ponte a cavalo. Ela com seu noivo Charles. Todo mundo tá muito feliz com esse casamento. E ela é conhecida como a noiva de prata. Mas uma coisa é certa, o Ryu já tinha se infiltrado no meio da multidão. Enquanto todo mundo tava esperando pelo resultado da cerimônia, a Aisha também conversou com a Célia por telepatia. Ela contou que o Ryu tinha se infiltrado na multidão. Ela conseguiu encontrar ele e ficou muito triste porque ela não queria que ele visse ela desse jeito. O Charles acha que ela tá emocionada por causa dele, tá sim, confia. Nessa hora, a cidade inteira entrou em alerta, porque um homem tinha invadido, e era o Ryu que invadiu entortando barra de ferro. No episódio final, assim que o Ryu invadiu o casamento, ele foi pra cima de todos os guardas e saiu mandando todos pra longe. Ele sozinho é mais forte do que todos eles juntos. Ele manda uma magia espiritual de vento e o esquadrão de magos teve que intervir, mas não são pares pra velocidade dele. O objetivo é proteger a noiva e o noivo. Eles acham que o Ryu é um bandido, e o Charles estava convicto de que os guardas dariam um jeito nele, mas além de espancar todos com grande destreza, ele foi pra cima do Charles, e deu um soco no estômago dele que fez ele cair sem
respiração. Ele já fez a série de refém pra disfarçar e ficou com o pé em cima do Charles pra completar. O Rio tá tão pesado que o Charles não consegue nem se mover. Essa é a força da pisadinha. Enquanto o Rio fazia a série de refém, mais um esquadrão gigantesco de guardas apareceu pra impedir que ele raptasse a princesa. A cidade inteira tava um caos e tava sob estado de alerta. Foi nessa hora que o Rio fez uma proposta pra ela. Ou ele leva ela, ou ele deixa ela ir. E ela se casa com uma pessoa que ela não gosta. Então ela pede pro Rio levar ela embora. Ele já pega a Célia no colo e dá um super salto por cima de todas as tropas. Ele sai correndo com a Célia no colo. E de novo ele deu mais um salto que ultrapassou todo mundo ao mesmo tempo. Agora é hora de dar no pé com a princesa. O Rio tem muita habilidade mesmo. Ele defende todos os ataques dos magos e o verdadeiro vilão do anime tava aí. E viu que esse garoto tinha muita habilidade. Ele desconfiou de que poderia ser o Rio disfarçado. E decidiu aplicar um teste pra ver se ele realmente era poderoso. Esse homem usa arte espiritual e lança um meteoro no Rio. Mas ainda assim ele conseguiu defender o ataque e fugiu com a Célia. Ele realmente é muito impressionante. Enquanto o Rio tava fugindo por cima das casas da cidade, ele era perseguido por vários grifos voadores com soldados em cima. Ele só acelerou a velocidade e caiu diretamente em um beco. Parece que ele conseguiu despistar todos eles. A Isha também aparece lá e ele entrega a Célia pra Isha. Ele vai ser a isca pra que elas possam fugir pra ainda mais longe. Assim que ele volta pro combate, os guardas chamaram ainda mais reforços. E ele começou a ser atacado de todas as direções. Uma hora ele vai ficar encurralado. Mas ele é muito rápido. O Rio desce pra cidade e arrebenta todos os guardas só na base da porrada mesmo. Só chute na cara. Enquanto ele lutava sozinho contra um exército, tava muito difícil pra ele se segurar. Ele não podia matar ninguém. Mas chegou o Alfred, o guerreiro mais poderoso do reino, conhecido como a Espada do Rei. Esse sim é um adversário à altura pro Rio. Um adversário extremamente poderoso. Os dois começam a lutar e o Rio percebeu que ele é forte. A luta tá equilibrada, mas ainda assim o Rio tá na defensiva. Existe muita energia na espada dele. E é por isso que o Rio não tá conseguindo acompanhar os ataques. Nessa hora o Alfred se cansou de gracinha e decidiu usar o seu trunfo final. Ele empunha a espada com muita magia e com um só golpe ele dividiu a cidade inteira no meio. Mas o Rio conseguiu escapar. Se esse golpe tivesse acertado ele, com certeza ele não teria sobrevivido. Mas depois disso, a Célia e a Aisha já estavam longe. E assim que o Rio se uniu com elas, várias energias começaram a emergir do céu. Essa era a prova de que alguém do mundo normal já estava sendo enviado para esse Isekai. Da mesma forma que o Rio também foi enviado. A Aisha manda o Rio ir correndo para salvar os reencarnados. E na cena pós-crédito, 3 pessoas tinham sido enviadas para esse mundo. E elas foram pegas e feitas de escravas. Mas o Rio encontrou um celular e foi atrás delas. Ele fatiou todos os bandidos e libertou todo mundo. Foi nesse exato momento que ele percebeu que uma das garotas era a mesma garota que ele amava na infância dele. A coincidência é muito grande. Finalmente eles se reencontraram. E esse foi um reencontro inesperado. Com isso, o anime acaba. E na moral, o cara deixa muito like nesse vídeo porque isso aqui deu um trabalhão do caramba, hein? Se inscreve também se não tiver inscrito. E vamos esperar vir a segunda.